Meu nome é Murilo Bittencourt, eu fui professor de cardiologia da Universidade Federal do Paraná e quero agradecer o convite da comissão organizadora para presidir essa sessão. Essa sessão intitulada Atualização em Antigos e Novos Desafios da Cardiologia Clínica, Review of All the New Challenges Faced in Clinical Cardiology Practice. Nós contaremos com 2 moderadores e 3 apresentadores. Os moderadores são, aqui à minha direita, o professor Cláudio Pereira da Cunha, que é mestre e doutor em cardiologia e professor titular sênior de cardiologia da Universidade Federal do Paraná. E a professora Ana Cristina Almeida Camarosano, que é doutora e mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor em cardiologia da Universidade Federal do Paraná. Então, o primeiro apresentador será o professor Leonardo Andrade Molinari, que é professor e chefe da disciplina de cirurgia cardiovascular da Universidade Federal do Paraná. Professor Leonardo. Bom dia, doutor Bittencourt. Obrigado pelo convite para essa sessão. A pedido da organização, eu preparei os slides em inglês e vou falar em português. Nesse tema, desafios da cardiologia, essa parte dos adultos com cardiopatia congênita, para mim, também é um desafio. Eu vou começar só mostrando aqui para vocês. O meu grupo opera aí por ano mais de 1.500 cirurgias cardíacas. A gente tem serviços de cirurgia cardíaca pediátrica extremamente especializados e nós rodamos entre esses 2 mundos dos adultos e das crianças de forma totalmente distinta. Não temos transição dos meus próprios pacientes da população pediátrica para a população adulta, ou seja, eu acho que aqui é que reside um dos grandes problemas dos adultos com cardiopatia congênita. A vida de pacientes cardiopatas congênitos não tem nada a ver com uma estrada longa, reta e larga. Ela é muito mais cheia de curvas perigosas e bem mais curta do que a vida de um paciente sem cardiopatia congênita. Já há muitos anos, a população de adultos com cardiopatia congênita ultrapassou a população pediátrica. É fácil de nós entendermos, até 18 anos é pediátrico, toda essa coorte de pacientes vai ficando adulta e ultrapassa a população, o divisor de águas da população adulta. Isso não é só verdade para as cardiopatias congênitas simples. Percebam vocês que também já há décadas, inclusive os cardiopatas congênitos com cardiopatia congênita complexa já se superou o volume do que na população pediátrica. Se nós fôssemos buscar uma definição para cardiopatia congênita, temos que lembrar que ela é uma malformação estrutural do coração na fase fetal. Não está incluído as síndromes como Marfan ou forame oval patente nesse grupo de entendimento de cardiopatias congênitas, mas outras doenças têm um grande overlap com os guidelines e com a literatura da população pediátrica e adulto. O melhor exemplo talvez fosse a válvula aórtica bicúspide. Como já vimos, não há dúvida que essa população adulta cardiopatas congênitos vem crescendo. O principal motivo desse crescimento é o melhor resultado lá na cirurgia cardíaca neonatal, fez com que a mortalidade neonatal diminuísse a muito baixa. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma mortalidade global de cirurgia cardíaca, por exemplo, do Hospital Pequeno Príncipe, não ultrapassa 3%, ou seja, a população está vivendo e está crescendo e se tornando adulto. E mesmo, como eu já disse, a sobrevida para cardiopatas complexos ultrapassa 90% da população adulta. Mas devemos lembrar, e aqui que está a dificuldade, falar em cardiopatia congênita é difícil porque são vários tipos de anatomia, vários tipos de fisiologia que o paciente está vivendo e vários tipos de cirurgias e paliações que para o universo da cardiologia pediátrica talvez sejam facilmente entendidos, mas para os
profissionais que tratam adultos, nem sempre é fácil de entender. Eu vou citar 4 exemplos para vocês entenderem como é difícil graduar severidade. Se falar tetralogia de Fallot, para nós pode parecer uma cardiopatia simples, outros podem entender que é uma cardiopatia complexa, mas nesse universo vão estar todos esses pacientes. Podemos ter um paciente com tetralogia de Fallot que foi operado primeiro reparo, sem PET transanular, sobrevida quase igual à população normal. No outro lado, pacientes com a mesma tetralogia de Fallot foram feitos shunts pré-correção, tem distorção dos ramos pulmonares, usou PET transanular grande e vai ter, com certeza, reoperações no futuro e uma sobrevida bem diferente da população de tetralogia de Fallot de boa anatomia. No outro lado, ainda com respeito às cardiopatias biventriculares, tem uma transposição das grandes artérias. Na década de 60, 70 e 80, os pacientes eram operados com um sistema de correção que invertia os ventrículos, a sobrevida tardia era muito ruim. A partir do final da década de 80 e mais profundamente da década de 90, com a correção anatômica, é de longe a cardiopatia congênita que mais vive na população adulta, os ventrículos são normais. Hoje, já relatos de 30 anos do pós-operatório com mais de 95% de sobrevida em 30 anos. Ou seja, é difícil entender isso, mas vejam, esses pacientes vão ultrapassar os 18 anos e vão ter que serem acompanhados em algum lugar. Talvez aqui o que eu acho que é a transição mais difícil são os pacientes univentriculares, porque entender a fisiologia biventricular é mais fácil para a gente, mas entender como que os pacientes vivem com um único ventrículo, os problemas que eles vão ter no futuro, aqui eu acho que reside a maior dificuldade com cardiopatias congênitas em adulto, e de novo é difícil graduar a severidade de coração univentricular. De um lado, a osteoatresia tricúspide é a melhor sobrevida, mais de 60%, 70% de sobrevida em 20, 30 anos, e do outro lado temos hipoplasia do coração esquerdo, com esse trabalho do Circulation, com os primeiros 59 pacientes que chegaram à população adulta, ou seja, dá para entender que hoje são 59, daqui a pouco vão ser mais, os pacientes não estão de novo morrendo na fase neonatal. Mas o que os pacientes com cardiopatas congênitos adultos vão poder ter? Eles vão poder ter uma gama de sintomas e de problemas que não estão frequentes nas cardiopatias adquiridas. Limitações do exercício, podem ter cianose, disfunção de outros órgãos, risco de insuficiência cardíaca, sem dúvida a arritmia, a maior causa de reinternação em pacientes cardiopatas congênitos é a arritmia. E desenvolvimento de outros problemas da válvula aórtica, aneurismas e pós-coarctação, aneurisma de aorta pós-correção de tetralogia de Fallot, e, sem dúvida, um risco que caminha a vida inteira com os pacientes cardiopatas, o risco de endocardite. Essa transição é que reside todo o problema do paciente cardiopata, ou seja, quando ele é operado, de nascimento até os 18 anos, ele vai ser acompanhado num serviço extremamente especializado, cardiologistas pediátricos, cirurgia cardíaca especializada, e depois essa corrente vai se romper, e é ali que o paciente perde esse segmento, e que é para a população adulta, onde poucos centros, poucos cardiologistas hoje, principalmente no nosso meio, treinados com expertise para cardiopatia congênita, e poucos cirurgiões treinados para tratar as complicações dos pacientes adultos das cardiopatias congênitas. E o que os pacientes vão achar? Os pacientes vão encontrar exatamente isso. Não vão achar quem faça essa transição para eles. De um dia para a noite ele não vai mais no hospital pediátrico, porque ele completou 18 anos, ele nem sabe direito onde ele tem que ir. Até os 18 anos, e quando era criança, era a mãe dele que encaminhava ele. Ele não vai achar serviços especializados aqui no nosso meio em cardiopatia de adulto. Eles vão ser pouco educados para essa doença que eles têm. Não vão ter um tratamento holístico do seu problema, ou seja, não é só ter um cardiologista, um cirurgião cardíaco, é psicólogo, fisioterapeuta, uma gama de profissionais que atendem o paciente cardiopata.
Então, o que eles vão precisar, principalmente, é isso, é essa educação nessa transição. Orientação quanto ao exercício, quanto a distúrbios mentais, a prevenção da endocardite, tratamento de outras síndromes que são comuns na associação com cardiopatias congênitas, orientações contra outras doenças não cardíacas, a orientação contra o aparecimento de novas doenças cardíacas adquiridas já no paciente cardiopata. Ou seja, eles vão precisar de orientação. Recentemente, esse ano, saiu um novo guidelines que eu oriento vocês a se familiarizarem, porque é bem atual, fala muito bem fundamentado de tudo sobre cardiopatia congênita do adulto. Eu vou passar rapidamente sobre 4 defeitos específicos que têm um enfoque totalmente diferente na população adulta do que na população pediátrica. O primeiro é a comunicação interatrial. Na criança, nunca nós vamos nos preocupar, ou quase nunca, com hipertensão em pacientes portadores de comunicação interatrial. Já nos adultos, sim, é presente a hipertensão arterial, tem que ter uma avaliação com medicações para pressão arterial. Um outro aspecto muito importante nos adultos, que pode falsear o fluxo esquerda-direita, é a hipertensão do átrio esquerdo. Começa a haver aparecimento de restrições diastólicas no adulto, pode permanecer fluxo esquerda-direita, mas na verdade é por hipertensão arterial esquerda. Coisas que nas crianças nem nos preocupamos com isso. O aparecimento de cianose, se a cianose for ao repouso, podemos valorizar. Cianose ao exercício não tem nenhum valor, todos esses pacientes têm insuficiência tricúspide. Quando eles fazem exercício, aumenta a pressão no átrio esquerdo, pode chuntar sangue para o lado esquerdo, e aumenta a pressão no átrio direito e pode ir para o lado esquerdo, dando cianose ao exercício. Não quer dizer que seja inversão de fluxo. E entender que a anatomia é importantíssima para indicar qual tipo de fechamento nós vamos fazer. Mas, grosseiramente, a gente vai ver que todo paciente que tem fluxo esquerda-direita, em regra, vai estar indicado para fechar a sua CIA. Outra doença que também tem um enfoque bem diferente das crianças é a comunicação interventricular. Hoje, como regra, praticamente todas as comunicações interventriculares com repercussão são fechadas na infância. É muito raro o paciente ficar com CIV pérvia, mas toda a CIV, ou a grande parte das CIVs que são supracristais, ou seja, na via de saída, tem aparecimento de insuficiência aórtica. Essa insuficiência aórtica é progressiva e acaba essa insuficiência aórtica trazendo o paciente para indicação cirúrgica. Uma outra coisa muito importante, que é raro crianças com CIV e endocardite, ao contrário dos adultos, ou seja, um episódio de endocardite num adulto está indicado fechar a comunicação interventricular. De novo, só para nós lembrarmos, todos os pacientes que ainda têm fluxo esquerda-direita pela CIV, somado àqueles que tiveram já uma endocardite, em teoria, tem indicação de fechar a sua comunicação interventricular. A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia que tem sido uma das primeiras correção total de cirurgia cardíaca, tetralogia de Fallot, e no passado os cirurgiões tinham uma ideia de aliviar totalmente a via de saída do ventrículo direito, colocavam PETs muito grande. Hoje, de longe, a cardiopatia congênita mais reoperada é a tetralogia de Fallot, para trocar a válvula pulmonar por insuficiência pulmonar. Ao longo dos anos, foi sendo visto que o melhor era colocar um PET mínimo, melhor ainda não colocar nenhum PET, e está mudando um padrão. Hoje nós estamos operando os adultos que foram operados há muitos anos atrás. Tomara que no futuro a gente opere estenose residual pulmonar e não mais a insuficiência pulmonar, que é muito mais benéfica para o paciente. Lesões residuais ficam em quase que todas as cirurgias de tetralogia de Fallot, ou seja, vai operar por insuficiência pulmonar, por estenose pulmonar, vai operar por CIA residual, CIV residual, insuficiência tricúspide. Eu acho que hoje o que fica de dúvida no adulto mesmo contra a tetralogia de Fallot é as reoperações por insuficiência pulmonar. É difícil a gente achar dados extremamente objetivos, tudo a gente quer transformar em objetividade, mas eu acho que
além de, se tiver insuficiência pulmonar e tiver sintomas, é fácil indicar a troca da válvula. Mas eu acho que tem que ter, como os próprios guidelines nos indicam, no mínimo 2 desses 4 critérios, sendo que deles o mais frequente é o ventrículo direito já levemente dilatado e a progressão da dificuldade ao exercício, ou seja, tendo 2 desses critérios com insuficiência é indicação de cirurgia. A última, como eu já disse lá no começo, o mais difícil da transição, mais difícil de todos esses pacientes são os pacientes univentriculares. Os Fontans funcionam muito bem na fase de adulto jovem, passou da 3ª década de vida, eles começam a falhar e hoje um universo de pacientes são esses pacientes com falha de Fontan. O que fazer com eles? Não temos muita coisa para fazer. Reverter, fazer cirurgia da fibrilação atrial, tratar a insuficiência da válvula tricúspide ou válvula AV única, mas o caminho é muito próximo do transplante, ou seja, falência de Fontan é rápido o caminho para transplante. Então, vendo tudo isso, o que determina essa boa evolução do paciente com cardiopatia congênita do adulto? É o tipo da cardiopatia, que época ele nasceu, que década ele nasceu. O paciente que está nascendo hoje vai ter sobrevida muito melhor. Aonde ele nasceu? Onde é que ele foi operado a primeira vez? Já era um serviço bom de cardiopatia congênita? Qual é o tipo de reparo que foi feito? Foi um reparo ideal? E tem que ter um acompanhamento a longo prazo. Esse acompanhamento a longo prazo não adianta, para a gente acertar esse alvo, não adianta jogar com a sorte. Vai ter que trabalhar para isso. Como que é trabalho? A mesma estrutura que nós temos nas cardiopatias congênitas, nós vamos ter que ter na cardiopatia do adulto. Então tem cardiologista especializado, cirurgia especializada, estudo eletrofisiológico, lembra, arritmia muito frequente nos adultos, um hemodinamicista especializado em cardiopatias congênitas. Se a gente pedir um CAT de um paciente adulto com cardiopatia congênita e não ligar hoje para um hemodinamicista, ele, em regra, ele não vai fazer aquele estudo que a gente imagina que a gente quer. Ter intervenção, bastante intervenção para reduzir o número de reoperações. Então, mas está havendo um crescimento de serviços de adulto, está havendo, mas são todos de forma meio que isoladas, ilhas de serviços, poucas instituições realmente estruturadas para isso, poucos profissionais, não é só cardiologista. Treinamento, eu aqui na nossa área desconheço que tenha treinamento específico para cardiopatia congênita no adulto, hoje já é uma especialidade nos Estados Unidos, ou seja, o que os pacientes precisam? Eles precisam ser notificados já desde a parte da infância, porque eles vão ser adultos, eles que vão ter que procurar o seu serviço, para eles procurarem, eles vão ter que ser orientados. E eu finalizo para dizer que os principais desafios dessa área é essa boa transição, centros especializados e profissionais de múltiplas disciplinas para atender esse paciente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Leonardo. Muito obrigado, doutor Leonardo. Eu passo a palavra ao professor Cláudio para introduzir o próximo palestrante. A próxima apresentação será sobre endocardite infecciosa, e sobre endocardite vai falar o Dr. Nathan Bader, que é professor de cardiologia em Melbourne, na Austrália. Completou sua formação em Harvard, em Boston, e atualmente trabalha no Hospital Royal Melbourne. Dr. Nathan, please. Thank you very much, Mr. Chairman. And this is my first talk at this meeting. I would like to thank João Vitola and the organising committee for inviting me here to Brazil. I must admit I'm in total awe of your country. I've had a couple of days to enjoy it already, and I absolutely have fallen in love and intend to come back many times. So thank you so much for having me here today. What I want to actually start off a little bit, before I actually start my talk, is show you a little bit about my country, where we are in the world. And I suspect most of you are from Brazil. No. Perfect. So I want to show you a little bit where we are in the world. We're right up here at the top.
Right next to Brazil, also at the top of the world as well too. Forget those Americans and the Europeans. What I would like to talk about today, I've got in my 15 minutes, I want to basically go over with infective endocarditis. We're all familiar here with the Duke criteria, and I just want to remind everybody about that and how I incorporate it into my practice as a clinical cardiologist. I want to show you 2 clinical examples from my institution over the last couple of weeks. I'm not going to have time to touch on echocardiography, which is really the hallmark and the main test we use in infective endocarditis, but I want to show you how that fits into the guidelines. My major part of the talk will be talking about the nuclear component. Historically, not so much with gallium and white cells, but I want to focus in on PET and PET-CT and put it together to give you some sort of plan as to how I handle endocarditis in my clinical practice. I'm going to work this out. So firstly, with the Duke criteria, we always talk about the pathological criteria. We talk about the presence of microorganisms and also the presence of pathological lesions. If you see any of these, you have a diagnosis of endocarditis, end of the story. But in clinical practice, that's not what we deal with. And all of us are familiar with these major criteria and the minor criteria, and we talk about this to our students. But when we see them in isolation, how does this help us with our practice? So we can see here with the major criteria, we look for the presence of blood cultures which are positive for endocarditis or evidence of endocardial involvement. The minor criteria are a little bit more interesting. You can have either 1, a predisposing heart condition, 2, fever, which is very generic, 3, vascular phenomena, 4, immunological phenomena, or 5, microbiological evidence. When we make the diagnosis of IE or infective endocarditis, we put it into categories: definite, possible, or rejected. But at the end of the day, it's a little bit like pregnancy. The answer is yes or no. So we have to put this together. The definite criteria are 1 or more major pathological criteria, or 2 major, or 1 major and 3 minor, or 5 minor. You getting confused? I'm getting confused a little. What about possible IE? There you're looking at 1 major criteria and 1 minor or 3 minor. And rejected is somewhere outside of that where there clearly doesn't fall in, and that's a little bit easier. But the role of definite or possible is still very difficult. The advice which the Duke criteria give us is quite easy. If it's definite, you treat. If it's possible, you use your clinical judgment. And if you're rejected, you don't treat for infective endocarditis. Over the last few years, there's been many trials looking for altered criteria, such as this example of a study from Lee's group published in the Clinical Infectious Diseases, and they modify the criteria. This slide is busy intentionally. I don't want you to read this, because what do we do in clinical practice? We do this. We fly by the seat of our pants. So we take these criteria and we try to put it into some sort of clinical scenario. I know my friend Kartik, who's sitting over here, would say, don't use your clinical evidence, show me the trial. So I'm going to try to do this for Kartik. In nuclear, we have old technologies that are available. We certainly go with echo, and we'll talk about that later. But those of us who have been in nuclear cardiology for some time use white cell studies in gallium-67 citrate. This is something which is very familiar to us all. Again, a busy slide, but gallium-67 binds to plasma proteins, particularly transferrin, and has an affinity for lactoferrin. It's very non-specific, but it is very sensitive. Over recent years, we've started to use SPECT-CT, so the specificity is improving, but the trials just are not being done for this. White cell scans, on the other hand, involve the uptake of labeled white cells depending on intact chemostaxis as well too. And this is primarily neutrophil mediated. The overall sensitivity of this is relatively low at 67%, but the specificity up at 86%. And as you can see here, this is a very old trial.
And these are the sort of images we were getting here, showing quite nicely a patient who had aortic valve endocarditis on an old gallium-67 scan. In practice, we don't do this anymore unless we really have to. So let me show you two clinical cases. The first is a 66-year-old male who a year ago had an aortic valve replacement, had definite sternal osteomyelitis, and presented with recurrent fevers. The CT and the echo suggested an aortic root abscess, and the question that we were asked in Nuclear, are they old or are they new? So we went after traditional cardiac preparation to FDG PET CT. And as you can see here, there's uptake in the sternum quite nicely, showing the sternal osteomyelitis, but there's a lesion here in the region of the aortic valve. And when we look at the coronals, sagittals, and transaxial images, we can see, I'm not sure if my arrow can point this out, if the arrow is working, but you can see here where the crosshairs are, that the aortic valve has markedly increased uptake, consistent with the aortic root abscess that was seen on the other imaging. The management for this patient, repeat surgery. This is a kangaroo, a pet in my back door. Case number 2 is a 29-year-old female, a long history of ongoing intravenous drug abuse. Unfortunately, a problem still in my country, and I suspect in yours also. Presents with recurrent fevers, sepsis, and being unwell. Echocardiography showed a large vegetation on the tricuspid valve, and the CT showed multiple embolic infective changes in the lungs, left kidney, and buttock. The patient was still unwell despite antibiotics, and we were asked, should the patient have tricuspid valve surgery? The patient was at high risk and we knew was going to keep on taking intravenous drugs, so we really wanted to avoid surgery if we could. Here's the echo showing the vegetation quite nicely on the tricuspid valve, and you can see this quite nicely here in the parasternal views as well. Here's the CT, and not only do we look at the heart, but we look at the rest of the body, showing the increased uptake in both lungs from the infective emboli, increased uptake superior to the left kidney, and increased uptake in the lesions in both buttocks as well. But here's the interesting part. When we looked at the PET CT of the heart, there was no pathological uptake. The tricuspid valve did not take up FDG, and on the basis of this, we were able to be conservative and avoid tricuspid valve surgery. What about devices, pacemakers, defibrillators, and left ventricular assist devices? There's been lots of trials, and I'll just summarize a couple of them very quickly. This is one trial which came from Vascular Dilsizian's group, which looked at FDG PET in left ventricular assist devices, looking at different degrees of positive and negative. I don't want you to home in on this slide, but I do want you to home in on this slide, which shows that as the transition goes from no infection to peripheral infection to central infection on FDG PET CT, the survival and the prognosis gets worse. So where do we stand in 2019 for PET CT? This is not where we stand. This is a guideline which was published by Mahmoud, and he looked at a meta-analysis looking at all the trials that have been published on PET CT in infective endocarditis. This is a very quick slide, but what he'll do is summarize it in this one. In his meta-analysis, he showed an overall sensitivity of 76% and a specificity of 78.5%. It's a little bit better more recently as the preparation has got better. There's a lot of extracardiac foci in up to 17%, and also change in management of the patient in almost a third, or just over a third of all patients. This is a further article here by Tam, who looked at the diagnostic accuracy in suspected left ventricular assist device infections, showing sensitivities and specificities again in the region of 70 to 80%.
Currently, we now improve detection, and this is what we use for cardiac sarcoid, this is what we use for cardiac infection. We make sure the patient has a high-fat diet for 2 days, low carbohydrate for 2 days. We give them intravenous heparin to increase fatty acid uptake. We give them a 6 or even 8 to 12 hour fast before we commence. We consider IV contrast with the CT if necessary, although in our practice we've not done this yet. We give them traditionally the FDG uptake time as per usual. We control the fasting glucose. We do whole body imaging, and we now quantitate with SUV as our oncological nuclear friends do as well too. We try to avoid the first few months post-operatively because you get a lot of false positive, and we consider doing white cell studies in those patients. So the guidelines are very well established now, and this is the ESC guidelines from 2015. Echocardiography, all the indications across the board is that as soon as they arrive, you must do a transthoracic echo. We all do that, and in selected cases do a TOE, class 1A, 1B indication across the board. But what about where does PET-CT fit in? What you have here, you consider patients with infective endocarditis. You'd look at patients here that may be low risk, intermediate or high risk. And then depending on what you find here, you will then do an echocardiogram as a matter of course. And again, I haven't got the pointer to show this, but if you look at the bottom, I can't point this out, I'm sorry. But if you look at the bottom, in the bottom right-hand corner here, you can see the role of FDG PET-CT in these intermediate and high-risk, hard to sort out patients. And how it evolves in the future is going to be increasing rather than decreased. The guidelines at the moment show more as a class 2B indication with level of evidence C. Sorry, Kartik, but it will get better. It will come up to B and A, and then you and I can be friends again. This is another pet from my back garden. So in conclusion, Mr. Chairman, what I've sorted today is that most patients can be sorted out clinically with blood cultures and transesophageal echocardiography as well as transthoracic echo. PET has a high sensitivity and specificity for difficult cases. The cost effectivity has still not been sorted out, and you have to be aware of early post-operative changes. The key hallmark in PET-CT is to prepare the patient correctly. Gallium-67 and labeled white cell studies are not our first-line therapy, but we've not thrown the baby away with the bathwater yet, and we still use it selectively. And at the end of the day, it's no longer plain imaging, it's either PET-CT or SPECT-CT. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you, Professor Nathan. E eu passo a palavra à professora Ana Cristina para introduzir o próximo apresentador. Eu gostaria de chamar para a apresentação do tema cardiopatia reumática, rheumatic cardiomyopathy, o Dr. Kanezan Karthikeyan, que é cardiologista clínico, intervencionista e professor de cardiologia no Instituto de Ciências Médicas de Al, na Índia, editor-chefe da revista científica internacional The British Medical Journal Heart, na Ásia, estudou na Universidade de Macmaster, no Canadá, consultor honorário da Divisão de Saúde Humana na Agência Internacional de Energia Atômica e é consultor também do Rheumatic Heart Disease. Com a palavra, o Dr. Kanezan. Those are not my slides. It's always difficult. I think Nathan sabotaged that. It's difficult to follow Nathan after and keep the talk interesting, but I'll try and do my best. Till they load the slides. Brazil has been, this is my first time in Brazil as well, and it's been really amazing, and thanks again to Shaw and the Paranesian Society of Cardiology for having us here. I thought Shaw was a friend, so he asked me to talk about rheumatic heart disease in 12 minutes. So that is going to be a big ask. So I'm going, and then I follow Nathan better, so I have to try and keep this interesting. So let me start off. So
I know for a fact that rheumatic heart disease is still a problem in Brazil, and it remains a problem in India as well. So let's start with a case here. This is something which we often see, and there's a 22-year-old lady with breathlessness detected during the last pregnancy. She has the classical features of paroxysmal nocturnal dyspnea and orthopnea for the past 3 months. You have all the classic signs of heart failure. You have a loud S1, loud P2, and a mid-diastolic rumble at the apex. This is the echocardiogram. This is just the color window is just kept in between so that you can see both the mitral stenosis and there's some trivial or mild aortic regurgitation as well. And in the cross-section, the planimetry mitral valve area is quite small. So this is a classical case of mitral stenosis, and the usual presentation is similar to this. And we take her to the lab, and this is the simultaneous pressure recordings between the left atrium and the left ventricular end diastolic pressures. You'll see that there's a huge gradient. So there's a big gradient between the two, and so the procedure that we have is balloon mitral valvuloplasty, and this is not the Eno balloon, but it's an Eno-like balloon, which is a self-centering balloon again, just like that. And you see that we can open the valve, and that results in this, where the gradients have now come down, the left atrial pressure has come down, and there's no gradient between the left atrium and the left ventricular end diastolic pressures. So this is a happy ending for this patient. But the question remains as to what is the status of rheumatic heart disease in our countries and the rest of the world. So the topic of this talk is just to highlight some of the work that we have done, and also try and put the answer the question that many of us often come across: is RHD going down in incidence and prevalence? So I'll try and answer these two questions. So we recently published the review in The Lancet, which tried to present a big picture of acute rheumatic fever. And when we were doing the research for this, and we saw that there's not much progress that's been made in terms of our understanding of the pathogenesis of rheumatic heart disease, acute rheumatic fever, and rheumatic heart disease. This remains the same as what we all studied when we were in medical school. So it's simply that it's post-streptococcal immunologic sequelae, which results in damage to the heart valves, and it results in valve disease. So nothing much here. There are a few interleukins and other things that have been identified, but nothing that can change management. So we, a few years ago, about 7-8 years ago, we designed a registry of rheumatic heart disease, which was meant to be a global registry, which was supposed to be involving Latin America as well. But ultimately, we ended up doing much of it in Africa and Asia. And we recruited about 3,343 patients. And we wanted to understand what is the status of patients with rheumatic heart disease who are present in the current day, and what is the pattern of treatment that is given to them, and what are their outcomes. So briefly, if you look at it, we all know that rheumatic heart disease is more prevalent in women, and it's a disease of the young. So you'll see that the peak prevalence of rheumatic heart disease is in the age group of 15 to 25. That's where most of the cases come. And remember that because it's more frequent in women, it's a disease which affects pregnant women, and it worsens outcome quite considerably in patients who get pregnant. So that is something which we need to remember. And when we analyze the baseline characteristics of these patients that we recruited from Africa and Asia, I want you to look at the 3 arrows here. So most of them were, a substantial proportion of them were in very poor functional class. And many of them had congestive heart failure already. And these young patients, the average age was about 28. They had already had a stroke. About 10% had already had a stroke. So this is a devastating disease. So
when we tried and we looked at what is the pattern of valve involvement in these patients, and this is just a summary figure. You'll see that the green, which is the most common, is mixed mitral and aortic valve disease. So rheumatic heart disease, quite unlike the case that I showed you in the beginning, is a mixed valve disease. So it is not easily amenable to treatment like I showed you. That was just a one-off scenario where patient had isolated mitral stenosis which needed treatment. Most cases have mixed mitral and aortic valve disease, and also they have mixture of regurgitation and stenosis, which is not amenable to percutaneous therapy. So many of these patients have to undergo surgery. So when we followed these patients up over 2 years, and to our surprise, I have to admit that I was very skeptical when we started this study, and just like many of you probably feel, I didn't know what it was going to add to the literature. I knew that patients had rheumatic heart disease and they were not going to be very well off, but we were really surprised when we saw that the mortality rate at 2 years was close to 17%. So that is quite a high mortality rate for a disease which affects young people. There is, in fact, no other disease in cardiology which causes this high mortality rate. So, and there is a high incidence of heart failure, and if you look at the composite of death, congestive heart failure, it is actually quite high. Overall rates are quite close to 22 or 23%. So this is a very bad disease, and unfortunately nothing much is being done about it. So we tried to identify what could affect this mortality, and because we had a whole bunch of countries which were low middle income, poor countries, and upper middle income countries, we tried to look at mortality between these countries, and you'll see that low income countries fare the worst. Patients who live in low income countries are the worst off when it comes to mortality due to rheumatic heart disease, and perhaps what makes a difference is the availability of tertiary care services, which includes percutaneous balloon valvotomy and surgery. And you'll see that the uptake of these services, the utilization of these services, is much less in the poor countries. So the second question, so this is a snapshot of what is rheumatic heart disease in this in the current era. The second question is often asked to many of us, and that is the burden of RHD decreasing? So we were part of this, the Global Burden of Disease study, which we described the global burden of disease of rheumatic heart disease across the world. And we came up with some figures. And if you see, this is easily accessible to everybody. If you want to go to the GBD site, the IHME site, you can download these nice graphs, and you'll see that the mortality due to rheumatic heart disease is reduced over years. So from 1990 to 2015, there has been a substantial reduction in mortality due to rheumatic heart disease. But you'll see that there is still a huge number of deaths which occur, and they occur mainly in the highly populous countries, India, China, and Pakistan. So this has not gone away still. I mean, these are young people who are dying unnecessarily because of a disease which is preventable. Also note that there is a huge heterogeneity in mortality by regions. So this is the mortality figures for all countries plotted in this graph, and you'll see that there is a huge difference in mortality per population. So if you see that Singapore, you have practically no mortality, and you'll see that in a place like Solomon Islands, the mortality is extremely high. So there is a huge heterogeneity in terms of mortality due to RHD across the world. So this is the prevalence of RHD, and the blue graph, the blue bars are prevalence in 2015, and the brown bars are in 1990. You'll see that across the world there has been a definite reduction, but the reduction has not been constant across the regions. And you will see that there are still a substantial number of cases, about 30 million cases of rheumatic heart disease around the world. And again, like mortality, they are more prevalent in the most populous regions of the world, and which includes India, China, Indonesia, Pakistan. And there are very high age standardized prevalence
in Oceania and some parts of New Zealand and Australia, where there's a very high age standardized prevalence among the Aboriginal groups in these countries. So, for all those of you who've seen the GBD papers, there is this question often that how reliable are these numbers? We're just looking at, we produce some numbers. Are these numbers reliable? And I don't think my colleagues are going to like this, but I think there is a lot of extrapolation that has gone into generating these numbers. It's very good for diseases like hypertension or diabetes, where there is a lot of good data. But for rheumatic heart disease, because it is prevalent in mostly poor countries, the data quality is not good. And the data itself is very few. So we in our paper in the Lancet, we described how data can be collected for rheumatic heart disease and acute rheumatic fever. And you'll notice that most of the data comes from the least reliable means of producing these data, from community surveys, from small populations, from school children, and these are then extrapolated to generate burden estimates, which are probably get lost. There are errors introduced, and you don't know whether the ultimate numbers are reliable at all or not. So the first of the problems that I told you is that there's a huge paucity of data. So the white areas in this graph, which is most of Africa, which is where most of the cases are, there are no data. So the GBD estimates extrapolate from whichever is the closest available data. So for Africa, you'll see that it's South Africa which has some data. So all the countries in Africa get their numbers from extrapolation from South Africa, from Egypt, or from Tunisia, where there are some data. So you can understand that this is not very reliable data. And second thing is that you'll see that North America, USA, and Canada have excellent data quality, excellent data, and so does India. But what about the quality of the data? So this is a snapshot of data of deaths from all the states in India. So you'll see that these are the states in India, the provinces, if you like, and you'll see that the cause of death from death certificates, which is one of the big sources of data for the GBD group, are not recorded in most patients. So that is a big problem. So only 22% of registered deaths have cause of death data. So how do you attribute mortality due to RHD from this level of data? So if you actually do a rough calculation, you'll see that there is a big difference between what we can get in terms of mortality due to RHD from the available data, extrapolating that, and from what the GBD produced, which we produced actually. So there is a big difference. There's a one factor difference in terms of the mortality. So now that raises questions about the data quality that's available in these countries. There's also another big problem. You'll see that this is prevalence as we, over the years. And you'll see that there's a bump here. And that was because that's 2008. That's when two big studies were published about echocardiographic screening in the community, and that dramatically increased prevalence over tenfold. Although there are some adjustments that have made in the GBD estimates, but this produced the bump. So there is actually an increase in prevalence, which is probably spurious because it includes subclinical RHD as well. So while we are at it, will RHD burden reduce as it is done in the West? So I'd like to show you this interesting hypothesis. So this is a map of India, and the dark shaded states are the states which have a high prevalence of rheumatic heart disease, presumably. And there are two metropolises in this. If you draw an imaginary line separating the east and the west of the country, let's call it the Kanpur-Chennai line. Most of the studies of rheumatic heart disease prevalence and mortality come from the west of this line. There are practically no data from the east of this line. And whatever data are there from the east of this line show that the prevalence is much higher than in the west. Now, why is that? So this is from an economist's database.
So they suggest that the west of India is economically more advanced. There are more middle-class people in the west of India. And this has evolved over time. And the question is, as India evolves, gradually turns more middle class, so will the prevalence of RHD go down. So that is a hypothesis that probably works. That probably explains why it's the decline of RHD in the West. And probably that holds true for your country and my country as well. And we don't do anything except raise the quality of life of people in our countries. But I think on a positive note, I'd like to say that there is renewed interest in RHD. So if you, this is just a PubMed search of RHD, you'll see that in the heydays of RHD research, when RHD was very prevalent in the United States, there was a lot of research going on, a lot of publications. And then it gradually came down. And over the last few years, many of the groups, including ours, have been publishing quite extensively. And there are a lot of studies now ongoing, two of them which we are involved in. We're doing DOACs versus VKAs in rheumatic AF patients, which is called Invictus. You can go out, look it up in the NCT database. And we're also doing studies, randomized trials in digoxin in rheumatic heart disease. So I think the future for RHD research is good. And hopefully that will also help us understand the disease and bring down the mortality and morbidity due to the disease. And as always, this is the picture from my country, and welcome again. Thank you. Obrigado. Thank you, Professor. Excellent. Thank you. Eu passo a palavra aos nossos moderadores para as considerações finais. Primeiro, a gente deixa aberta a palavra. Nós temos poucos minutos para a discussão, em torno de 7 minutos. Mas queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta a fazer aos palestrantes. Eu vou fazer uma pergunta inicial para ver se provoca interesse em relação à apresentação do Dr. Leonardo Molinari. Chamou atenção, né, na sua apresentação a dificuldade, e isso a gente sente na prática dos pacientes do cardiologista pediátrico ou da instituição de cardiologia pediátrica, e que tem a dificuldade para se reconduzir com o cardiologista de adulto. Já que essa dificuldade você sente aqui no nosso meio ambiente, eu provocaria perguntando o que se pode fazer para melhorar essa conexão. Eu acho que a culpa, entre aspas, inicialmente é do hospital pediátrico, porque a criança está passando ali 18 anos, né? E eu acho que devia ter algum esquema de se atenuar essa diferença. Então, eu gostaria de ver a sua opinião, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Obrigado pela pergunta. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, como eu disse ali, a família tem que ser orientada e o próprio paciente, porque ele vai ter 18 anos, a partir dali ele... Por exemplo, lá no Hospital Pequeno Príncipe, não atende criança depois dos 18 anos, ou seja, completou 18 anos, não vai mais ser atendido. Só que ele deveria ter sido preparado para isso antes. Claro, por óbvio, hoje eu não sei para onde ele seria encaminhado, mas eu acho que esse preparo deve iniciar justamente de orientação de família e paciente já desde a época da adolescência. Mas veja, no nosso meio, para onde que esse paciente iria ser encaminhado? Fica a sugestão, então, de um hospital de clínicas, que também é um hospital público, e você é o responsável pela cirurgia cardíaca. Eu acho que se criar um ambulatório que receba esses pacientes, né? Quero ver, alguém estava com para fazer um ambulatório lá uns anos atrás, eu acho que não deu certo. Quem que foi? Alguém me ajuda a lembrar, Murilo? Não. Mas, o Enio, exatamente. O Enio estava se propondo a fazer um ambulatório de cardiopatia estrutural para receber esses pacientes da idade
pediátrica. Então, eu acho que essa é uma opção em termos de quem sabe agora os novos líderes lá da cardiologia, né, ressuscitar isso, porque realmente é uma lacuna que existe. Então, tirando esse aspecto da medicina do SUS, né, do apoio governamental, eventualmente estimular novos cardiologistas a se envolverem nessa matéria, que eu acho que é uma coisa que está pendente. Eu tenho alguns pacientes no consultório, mas são casos esparsos, são situações focais de pacientes, porque até quando a gente fazia ecocardiografia inicialmente, há 40 anos atrás, a gente tinha que fazer tudo, inclusive cardiologia pediátrica, né? Eu iniciei o serviço de ecocardiografia lá no Pequeno Príncipe, não sei se o Leonardo sabia disso, mas então veio um aparelho Funbeck, que era uma época em que no Brasil era obrigado a comprar aparelho nacional, se não podia importar nada se tivesse um similar nacional. Então a Funbeck fez alguns aparelhos de eco e o Pequeno Príncipe comprou. E a gente, naquela época, tinha os 2 primeiros aparelhos Funbeck, só uma reminiscência aqui, foram feitos 2 aparelhos. Um foi para o Palácio Alvorada, porque o presidente era o João Figueiredo, que tinha operado o coração. Então, deixaram um aparelho lá no Palácio para atender o João Figueiredo. E o outro, logo no início, foi para o Pequeno Príncipe. E eu tive o prazer de ficar alguns anos lá fazendo os exames de cardiologia pediátrica. Cláudio? Oi? Quem Só falou? Oi, Renato, fala. Em relação, por exemplo, ao ambulatório de cardiologia de cardiopatia congênita do Pequeno Príncipe, que eu faço parte desse ambulatório, nós atendemos os pacientes adultos lá, independente da idade. Porque, na realidade, hoje você não tem para quem encaminhar, em nenhum serviço dá assistência a esse paciente. Alguns procedimentos em adulto a gente encaminha para alguns procedimentos cirúrgicos de intervenção para outros hospitais, entendeu? Senão o paciente fica desassistido. Nós temos uma médica que terminou a formação recente lá com a gente de cardiologia pediátrica e que ela está no Brompton, em Londres, fazendo isso, cardiopatia congênita do adulto, e deve retornar em outubro. E nós vamos pôr no Pequeno Príncipe um ambulatório de cardiopatia congênita no adulto. E possivelmente ela vai entrar em contato com alguns hospitais onde tem suporte para você atender esses pacientes, para tocar um ambulatório, e que para esses pacientes possam fazer essa transição da parte pediátrica do adolescente para o adulto. Então, só para esclarecer em relação a essa questão lá do nosso ambulatório. Você quer aproveitar e fazer alguma pergunta em relação à febre reumática, à doença reumática, para o professor? Aqui, o Dr. Renato is an expert in rheumatic heart disease in our city, so I think he can introduce you to talk to you. A gente tem uma experiência relativamente grande em relação ao acompanhamento de pacientes com febre reumática, e temos um acompanhamento de mais de 30 anos desses pacientes. E o que a gente observou ao longo desses anos todos, dessas décadas, foi o seguinte: aqueles pacientes que fazem o diagnóstico precoce, que fazem a profilaxia por longo período, até a fase adulta, esses pacientes, mesmo quando chegam na fase pediátrica, e eles chegam com 1 ou 2 recorrências, que eles têm uma alteração da válvula mitral, principalmente, mais importante, mas que eles ficam um longo período sem essas lesões, a maioria elas diminui a sua gravidade. Então a gente tem um número de cirurgias bem pequenos em relação a esses pacientes, e a profilaxia, na realidade, ela muda a evolução do paciente, mesmo aquele paciente que tinha uma valvopatia importante, a grande maioria deles. O que a gente observa nesses trabalhos em vários países, como até na própria Índia, e aqui no Nordeste do Brasil, né, o Nordeste do Brasil funciona como Índia, Paquistão, outros países, onde a febre reumática aparece mais precocemente por questão social e que deforma mais essa válvula. Mas eu acho, basicamente, o que falta são programas de prevenção, de profilaxia secundária, para mudar a evolução. Não sei sua opinião em relação ao que acontece, principalmente na Índia.
I think I've read some of the papers that have come out of Brazil over the years. Unfortunately, the data on secondary prophylaxis preventing progression is extremely weak, and because there's so much of faith that's been put into it, and everybody has gone behind it for so many decades, nobody wants to look at it seriously. And if you read the recent Lancet paper that we've written, I've tried and summarized the evidence for secondary prophylaxis, and it's not good. So as of now, secondary prophylaxis is probably being given on the basis of biologic plausibility alone, because it's never been shown to reduce progression, at least in the randomized trials that have been conducted. And the data from Australia, from the Aborigines of Australia, the Northern Territory, is pretty bad, because they focus on secondary prophylaxis and they have good data for the last 25 years, and they have been unable to reduce progression or recurrence of rheumatic heart disease or rheumatic fever. So the secondary prophylaxis issue is still unsettled to my mind. And what probably is different with Brazil and some other countries, including the United States, where in the intermountain areas, Utah, where it was seen, is that the initial episode of acute rheumatic fever causes less damage. So when it does more damage, like in South Africa or other countries like India and in the Aborigines of Australia, the first episode itself is extremely damaging. And after that, you can't do much to reverse the damage that's been done. So I think in countries where the initial episode is milder, it produces milder regurgitation, there is a chance for regression or less progression, irrespective of secondary prophylaxis. That's my opinion, but I think the data is still not there. Eu estou finalizando um paper, um artigo, de 3 décadas de acompanhamento de pacientes com lesão valvar, né? E que a gente mostra essa diminuição da lesão, da progressão da doença. E eu mesmo fiz o acompanhamento desses pacientes com ecocardiograma, evolução clínica, classe funcional, óbitos e tudo. Então, a gente está finalizando para encaminhar esse trabalho, que eu acho que vai ser uma contribuição mundial para realmente a profilaxia secundária voltar a ter a importância que teve na década, principalmente de 60 e 70 nos Estados Unidos, e que mostrou uma boa evolução dos pacientes. Obrigado, doutor Renato. Doutora Ana, alguma pergunta? Não. Ok, então nós estamos passando já do nosso tempo. Agradecemos a presença de todos, agradecemos nossos colegas palestrantes e encerramos a sessão. Muito obrigado.